Tudo começa por conta de uma tradição da minha família, onde a filha mais nova só poderia se casar caso a filha mais velha já estivesse casada. Pois bem, eu sou a mais nova, tendo meu destino preso a uma decisão que não cabia a mim, mas sim a minha irmã. Porém, Catarina nunca quis se casar, o que hoje eu entendo o motivo. Pois no lugar dela, eu também não iria querer me casar, só por conta de um costume que não iria me beneficiar em nada e possivelmente iria me consumir. Eu tinha muitos pretendentes, mas eu queria me casar por amor e eu nunca quis que minha irmã sofresse por conta disso. Conforme o tempo ia passando, meu pai e os pretendentes iam ficando cada vez mais impacientes. Queriam que a Catarina achasse alguém para ter como noivo e assim eles teriam passe livre para me cortejar. Me cortejar. Passe livre. Ocêncio, Hortêncio, Grêmio. Me cortejar. Eu não aceito que me transforme em um brinquedo para esses pretendentes. Quero ter a opção de casar ou não. Isso não me parece justo. Então chegou o dia. Dia esse tão esperado pelo meu pai. Porém, a realização de um pesadelo para minha irmã. Apareceu um novo pretendente para Catarina. Ele se chamava Petrúquio e estava determinado a se casar com ela. Catarina resistiu, fez de tudo, mas não o suficiente para que ele fosse embora e desistisse do casamento, como tantos outros já haviam feito. Após isso, meu pai poderia escolher meu pretendente. Mas o que acabou fisgando meu coração foi Lucêncio. Ele me parecia diferente dos outros que me rondavam, como moscas em um banquete, urubus famintos por carne fresca. Decidimos no início por fugir, pois tínhamos medo de meu pai interferir em nosso amor e decidisse entregar a minha mão a outro. Fugimos, casamos e esperamos o momento certo para retornar e contar as boas novas. Porém, quando voltamos, o caos estava instaurado. Descobri que a mão de minha irmã pertencia agora a um beberrão grosseiro chamado Petrúquio. Fui ao casamento, assisti aquele show de horrores. Fiquei preocupada com minha irmã. Parecia assustada. Seu olhar parecia pedir socorro. Desesperada enquanto todos em sua volta comemoravam a sua domesticação. Me senti terrível por de algum modo fazer parte disso. Passadas algumas semanas, eles retornaram para nossa vila. Eu fui atrás de Catarina, mas ela não me deu assunto. Parecia estar completamente diferente e me perguntava se ela me culpava pelo trágico destino que ela foi forçada a trilhar. Foram tantos questionamentos que então resolvi perguntar à serviçal que veio com eles se havia algum problema, se algo tinha acontecido com ela. Ela me contou coisas horríveis que Petrúquio fez. Deixou Catarina passar fome, a torturou psicologicamente e a fez concordar em coisas absurdas que ele dizia. Tudo para que Catarina obedecesse cegamente. Durante o jantar em família, o olhar de Catarina estava distante, como se sua mente não estivesse ali, como se estivesse arquitetando algo. Pensei eu, talvez uma fuga. Se fosse o caso, depois de saber tudo o que ela tinha passado, eu não a julgaria. Se fosse possível, até ajudaria. Durante o jantar, os homens ali presentes decidiram fazer um jogo, estimulando uma discussão entre as mulheres. Eu fiquei magoado com a situação, pois o Lucêncio estava participando disso. Me perguntei se teria alguma possibilidade dele se tornar de algum modo parecido com Petrúquio. Eu não o reconhecia mais. E foi aí que algo desviou minha atenção. Catarina levantou-se, fez um discurso a favor de seu casamento, dizendo coisas como:
E se ela se mostrar teimosa, indócil, intratável, azeda, rebelada contra suas razoáveis exigências, que mais será senão por isso abjeta traidora? Sim, traidora de seu próprio devotado senhor. Teu marido é teu senhor, teu guardião, tua vida, teu chefe e soberano. No momento eu fiquei perplexa. Então ela realmente cedeu aos caprichos de Petrúquio. Ela me parecia tão convicta de suas palavras. E claro, ele fez honrarias a seu discurso. No fim do jantar, nos despedimos todos. E ao me despedir de minha irmã, sem que eu percebesse, deixou-me um bilhete amassado, que fui ler somente um tempo depois. Foi quando eu descobri que Petrúquio havia sido vítima de uma morte misteriosa e que Catarina estava desaparecida. No bilhete dizia: não se preocupem, ficarei bem.